Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Aí, ó, estamos mostrando para você a cidade, já já a gente mostra para você os céus para você saber qual o tempo que nós estamos vivendo neste momento aqui em Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, o tempo ainda prevê chuva, 29 graus agora e já ultrapassou a máxima prevista que era de 28. Umidade relativa do ar neste momento girando em torno de 63%. A máxima ontem foi de 36,3 graus. E aquela história de que vai fazer frio, hein? Todo mundo divulgando, aí tá entrando uma frente fria, vai baixar a temperatura. Cadê esse negócio de baixar a temperatura aqui pra gente? Tô louco por causa de um friozinho. Saudade de um friozinho. Presidente Olegário e Carmo do Paranaíba também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, faz o seu comentário e ainda concorre a brindes. Basta mandar a sua mensagem para cá, para o nosso WhatsApp, que na sexta-feira tem sorteio de brindes aqui para você. Você, sendo sorteado, leva uma caixa com produto Semil ou concorre também a 2 passaportes para a Fenamilho. Vamos lá para os destaques do programa desta terça-feira, com cara de segunda, né? Para mim, principalmente, com cara de segunda-feira. Nesta terça-feira, os destaques chegando aí com a dona Yandra na tela. Pode rodar. Polícia Civil investiga furto na casa do prefeito Falcão. Suspeito de espancar filho de 9 anos é preso em João Pinheiro. Acusados de matar detento estão sendo julgados hoje. E Delegacia de Crimes contra a Vida de Patos de Minas alcança 100% de elucidação dos homicídios registrados em 2025. Olha, no quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber aqui o Dr. Brian Epstein, que vem explicar de quem é a obrigação do resultado de uma cirurgia plástica. Está pensando em fazer aí? Em todo e qualquer relacionamento tem a questão do direito, né? Estabelecido pelas regras do país, pela nossa Constituição, pelo Código Civil, pelo Código Penal e etc, etc. Não é isso? Então, qual que é o direito? O direito de quem é a obrigação de quem? Eu vou lá fazer um narizinho aqui, porque o meu nariz está adunco ou qualquer coisa assim, ou é grande o meu nariz, eu quero fazer. De quem é a responsabilidade com o resultado disso aí? Vou lá e vai ter uma previsão. Mas e aí? E o resultado? Se sair diferente, o que acontece? Então você vai ficar sabendo disso hoje na questão do direito, né? Aos olhos do direito, como é que é esse relacionamento. Combinado? Hora de conferir as primeiras informações desta terça-feira. Chegando aí a dona Yandra para as primeiras informações e para trazer aqui também a nossa região. O que está acontecendo por aí? Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui. Também boa tarde para o pessoal de casa. Seja bem-vindo de volta. Sentimos, como a Amanda disse aí, a sua falta, mas a gente sabe que o descanso é merecido. Obrigado aí pela boa vontade e cobertura aí. Por nada, Gui. Antes de a gente falar então dessas primeiras informações, quero pedir desculpa aí para o nosso telespectador. Tivemos um problema técnico hoje pela manhã em relação ao nosso som, só estava chegando aí para o nosso telespectador a nossa imagem, né? Mas agora já está tudo normalizado, vocês vão continuar assistindo aqui a nossa programação com o som aqui do programa Gui Boa Ventura. E a gente faz um alerta, um pedido também. Porventura aconteceu uma situação assim, você também pode nos acompanhar aí através das plataformas digitais, pelo nosso site
ntv.tv.br. Pietra, se você tiver aí à mão, aí ó, já tá na tela, Pietra já colocou pra gente o nosso site, você pode nos acompanhar através também dessa plataforma ou pelo nosso canal no YouTube, NTV Patos de Minas. E aí, por lá, a gente não tava com nenhum problema, mas a gente segue aqui normal. O importante é vocês ficarem ligadinhos aqui com a gente e se informarem. Facebook também tá na tela, vocês também podem nos acompanhar através do Facebook, tá certo? Olha só, gente, a gente começa falando de um incêndio de grandes proporções que destruiu um caminhão e a carga de alimentos que esse veículo iria transportar estava estacionada aí nas proximidades da empresa PIF-PAF, que fica às margens da BR-365, lá em Patrocínio. Segundo o Corpo de Bombeiros lá de Patrocínio, o veículo transportava uma carga de transferência de produtos alimentícios de diversos aí tipos de alimentos entre as unidades da PIF-PAF de Contagem e Patrocínio. A causa mais provável do incêndio seria uma falha mecânica no sistema de freios do caminhão. O superaquecimento da lona de freio teria iniciado as chamas, que rapidamente se alastraram, consumindo totalmente a cabine e em seguida a carreta carregada com os alimentos. Apesar aí da intensidade do fogo, que resultou em uma perda total do veículo e da carga, felizmente não teve vítimas. E aí a ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que não conseguiu aí salvar, né, a perda total do veículo, mas extinguiu as chamas aí que foram registradas ontem à noite. A gente também tem informação, Gui, de acidente, viu? Ontem a gente teve aí o registro de um acidente na MG 181 em João Pinheiro. A Polícia Militar Rodoviária compareceu no local onde foi constatado aí que um condutor de 34 anos conduzia uma ambulância da Prefeitura de Brasilândia de Minas. Segundo informações, esse veículo seguia no sentido de Brasilândia para João Pinheiro e aí no sentido contrário tinha um Uno conduzido por um homem de 44 anos. Segundo o condutor da ambulância, o Uno teria invadido a contramão e ocasionado uma colisão lateral na ambulância, mas o condutor do Uno disse que a ambulância estava terminando em uma ultrapassagem e aí quando estava voltando para a mão, colidiu na lateral do Uno. A informação também, Gui, é que após o acidente o Uno não parou, seguiu aí até chegar numa estrada vicinal, cerca de 2 quilômetros do local do acidente, e aí foi o próprio condutor da ambulância que deslocava e que localizou aí o condutor do Uno. Os dois fizeram o teste do bafômetro, nenhum dos dois estava alcoolizado e a informação é que o condutor do Uno deve responder aí pelo fato de ter abandonado o local do acidente. Os veículos tiveram pequenos danos e essa ambulância que transportava profissionais de saúde, 2 pacientes que viriam aqui para Patos de Minas. Eles então foram encaminhados para uma outra ambulância e continuaram o trajeto. A gente tem um recado agora aqui do Unipam. Em instantes a gente segue aí com mais informações do que é destaque em Patos de Minas e também na região. Pode. Pequeno probleminha aqui, mas tá tudo certo. Vem aqui comigo, deixa eu dar um recado aqui para você. O meu recado agora é para você aí de casa que está buscando se diferenciar no mercado de trabalho. Faça parte de uma das maiores instituições de ensino de Minas Gerais. No Unipam Digital, você tem acesso a um EAD com qualidade de presencial que te prepara de verdade para todos os desafios que enfrentará na sua jornada profissional. São quase 20 cursos nas mais variadas linhas de ensino, divididos em 3 modalidades de habilitação: superior tecnológico, licenciatura e bacharelado, com aulas online com prática presencial uma vez por mês. Mas atenção, o período de matrículas está chegando ao fim. Inscreva-se em digital.unipam.edu.br. Unipam Digital, conectando sonhos onde quer que você esteja. Polícia Civil investiga o furto registrado na casa do prefeito de Patos de Minas neste feriado prolongado. O repórter Luiz César tem mais informações sobre essa notícia. Põe na tela, pode rodar. Nossa reportagem sempre mostra a questão dos furtos que acontecem em Patos de Minas.
E durante esse feriado prolongado, o alvo foi a casa do prefeito Luiz Eduardo Falcão. Ele que estava em viagem com toda a sua família, a deputada estadual Ludmila Falcão e os seus 2 filhos, quando chegou em casa, se deparou com a sua casa revirada. Segundo as informações, ele percebeu que o furto, já que sentiu falta de alguns pertences pessoais, como algumas joias e outros materiais que ainda estão sendo levantados aí pela Polícia Civil, que esteve no local quando o prefeito acionou juntamente com a Polícia Militar para realizar o trabalho da perícia, no intuito de tentar identificar os suspeitos que teriam participado desse furto à casa do prefeito, que fica dentro desse condomínio fechado aqui na Avenida Padre Almir. O prefeito de Patos de Minas se pronunciou através de uma nota em suas redes sociais, a qual, segundo o prefeito de Patos de Minas, abre aspas, ele agradeceu a preocupação de todos, informou que estavam todos bem, eles não estavam em casa, nem ele, nem a deputada Ludmila Falcão e seus filhos, e que foram levados sim alguns pertences pessoais. O prefeito de Patos de Minas ainda fez duras críticas à questão de segurança. Abre aspas. Como temos defendido há tempos, passou da hora de rever essa legislação frouxa que não pune, acaba por incentivar o crime e o resultado é essa impunidade insuportável. Ninguém fica preso. Fecha aspas. A nota ainda termina informando que para que não passamos pelo que nos cabe, para que outras pessoas não passem pelo que passemos, que todos aí acabam sendo vítima dessas questões. A informação de que os criminosos, ou o criminoso, a Polícia Militar ainda está trabalhando em diligências e a Polícia Civil para tentar identificar quem teria praticado esse furto na casa do prefeito Luiz Eduardo Falcão e da deputada estadual Ludmila Falcão, é de que teriam se aproveitado desse terreno baldio aqui, que fica ao lado do muro do condomínio fechado. Esse terreno, inclusive, que dentro do condomínio há uma casa que está em obras e por isso a gente vê esse amontoado de madeiras que foram jogados nesse terreno baldio aqui e teria sido aí uma das principais situações que os criminosos teriam utilizado para poder acessar o condomínio e logo em seguida acessar aí pelos fundos, no caso, a casa do prefeito de Patos de Minas. Após acessar a residência, eles entraram por uma janela, essa janela que, segundo informações, é uma janela eletrônica, uma janela de difícil acesso, mas que os bandidos conseguiram acessar essa janela e aí furtaram alguns pertences pessoais do prefeito e da deputada estadual Ludmila Falcão. Então, teriam se aproveitado dessa situação. Nossa reportagem flagrou o momento em que a empresa de segurança aqui do condomínio esteve aqui no condomínio na manhã dessa terça-feira para fazer o reparo, pela cerca elétrica que tem pelo muro e conferir todas as outras cercas elétricas também para saber como que está a situação de segurança. Que também é tudo monitorado por câmera de segurança, tem por todo o canto, inclusive nesse local aqui que poderia ter sido utilizado pelos bandidos, a câmera de segurança. Ainda segundo informações em nota divulgada da Polícia Civil, o trabalho continua, mas até o momento não foi identificado nenhum suspeito de ter participado do furto aqui à casa do prefeito Luiz Eduardo Falcão e da Ludmila Falcão. Olha, eu estava acompanhando aí a nota divulgada pelo prefeito. Todo mundo sabe desse problema que nós temos no Brasil. Não é aqui, esse problema não é só nosso, não. Esse problema é do Brasil inteiro, é da segurança no Brasil. O sujeito furta, não vai preso. Não tem a soma de penas, sabe? Não tem a questão da reincidência aumentando penas. Não tem um negócio claro, como existe em outros países. Eu sempre falo aqui dos Estados Unidos, lá você vê isso e algumas falas a respeito disso e é verdade. Se a pessoa é reincidente lá, a pena dele é muito maior. E é sem dó. O sujeito é pego praticando um determinado crime, ou que tenha praticado um determinado crime, se ele reincide, se ele repete aquele ato, a pena dele é muito maior. Aqui no Brasil não, sabe? Tem gente aí que tem 200 passagens por furto. O que acontece? Nada. Vai preso? Não vai. O que ele vai fazer? Vai continuar furtando.
É um grande absurdo nisso. E você vê que, até pela nota do prefeito, todo mundo tem consciência disso, até ele que é uma autoridade política, né? Tem consciência dessa situação no país. Isso precisa mudar, sabe? Precisa de aumentar a pena, precisa da reincidência ser punida com muito mais severidade. Ah, mas não tem lugar para botar todo mundo. Poxa, não tem, né? Ninguém tem medo de furtar, por exemplo, de cometer pequenos crimes. Por quê? Porque não vai preso. Porque tem o benefício da lei de execuções penais. O Código Penal, ele é muito bom. Se você falar com os advogados, por exemplo, eles vão te dizer isso. Que o Código Penal brasileiro é bom. Falta alguma coisa para ser contemplada aqui e ali, uma modernização aqui, outra ali, mas em si ele é bom. O danado é que logo depois vem uma lei, vem um Código Penal que te condena aí a 10 anos, mas vem uma outra lei que fala, ó, você foi condenado a 10 anos, mas vamos botar isso aí de uma forma diferente, muda a regra. E aí você fica só 1 ano preso, você vai cumprir porque tem que ter a progressão da pena. A pessoa tem que cumprir a pena, só isso. Essa questão do furto é um negócio que já está demais nesse país. Já está demais nesse país. Sabe, está todo mundo falando disso. Nós estamos vendo o que isso proporciona na grande mídia, acompanhando o que acontece nas grandes cidades. As pessoas já não se contentam mais em furtar. Vão lá, assaltam. Ah, mas estão assaltando? Estão assaltando não, estão matando para roubar. Chega e não tem conversa, atira, mata e pega e vai. Sabe por quê? Porque o sistema é falho. E fica esse mundo aí de deputado, sabe, conversando sobre anistia. Só pensam nisso, poxa. Não estou falando nada a respeito da anistia em si, estou questionando o mérito da anistia em si. Não estou entrando nessa questão. Mas tem tanta coisa para ser discutida nesse país com mais brevidade, sabe, com mais necessidade, e que não é discutido. É uma barbaridade. É uma casa de políticos, um Congresso Nacional que olha para o próprio umbigo e que olha para o umbigo da instituição e quer fazer daquilo ali só para ganhar voto. Quer fazer política, leis, atitudes, movimentos só para ganhar voto. Sabe, nós estamos perdidos, gente. Se a gente não abrir o olho, se o brasileiro não abrir o olho, nós estamos perdidos. E estamos perdidos com essas atitudes políticas que nós estamos vendo com muita naturalidade ser tomada no país. Vira torcida de futebol, né? Você é a favor ou contra a anistia dos que cometeram o crime lá em Brasília? Ah, eu sou a favor. Não, eu sou contra. Vira um negócio de torcida de futebol. E nós, sabe, as pessoas que estão tocando a vida aqui, ficamos no meio desse tiroteio aí. E não se resolve, né? E quando resolve pro lado favorece ao criminoso. É um negócio assim que não dá para entender. Você vai numa autoridade policial, fala, você está furtando, mas não tem como prender, como é que faz? Chega aqui, tem que arbitrar uma fiança e mandar embora. Ainda tem aquelas fianças arbitradas o cara lá de Belo Horizonte vendo, o delegado lá em Belo Horizonte vendo o que está acontecendo, recebendo a notícia de uma ocorrência policial aqui, não sabe de nada e arbitra uma fiança e solta, ou solta sem nem fiança nenhuma. Não dá para entender. E as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Um crime como esse aí, na casa do prefeito, a ocorrência vai lá para Belo Horizonte, o delegado de plantão lá para o estado inteiro é que decide.
Entrou lá, roubou quase nada, esquece isso. Não, sabe, é um negócio que, assim, de desleixo total com a segurança no país. E o que precisa, primeiro, antes de mais nada, regra, aplicar regra, a nossa regra que é boa, sabe, tirar a que é ruim e resolver essa situação, porque ninguém aguenta mais. Tem ladrão saindo pelo ladrão nesse país. Roubam em tudo quanto é esfera, roubam de tudo quanto é jeito, furtam de tudo quanto é jeito. E ó, ninguém tá nem aí para isso. Tem notícias que precisam ser espalhadas por aí. E hoje eu quero te contar que a melhor tecnologia em diagnóstico por imagem da região está lá no HNSF. O HNSF oferece a você a união perfeita entre inovação e cuidado em exames de ressonância magnética, tomografia, densitometria, raio-x digital e mamografia digital. Tudo isso funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo por convênios e particular. Agende agora mesmo, através do 3820-1000, HNSF. Apaixonados pela vida. Perdão, viu, gente? Você fala demais, ô Li. Fala muito, sabe? E depois não quer ficar com a garganta seca, né? Obrigado, viu, Li? Um homem de 34 anos, suspeito de espancar o próprio filho, foi preso ontem em João Pinheiro. A agressão ocorreu no último sábado e foi denunciada pela mãe do menino. O Danilo traz aqui, ó. Põe na tela, Danilo. Elison Antônio estava escondido no fundo do quintal da casa onde mora em João Pinheiro quando foi encontrado pela polícia. Vai ser esclarecido, né? Se foi mesmo, né? Do jeito que eu falando, vai ser esclarecido. O homem de 34 anos é suspeito de torturar o próprio filho de 9 anos. A criança contou à mãe que por 7 horas o pai teria dado tapas, socos, chineladas e até o enforcou, o que fez com que desmaiasse. Elison já tem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. O laudo médico confirmou a gravidade da violência sofrida pelo menino. Apontou que o garoto tinha escoriações, edemas e hematomas no rosto, costas, braços e pernas. O suspeito das agressões foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paracatu. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 34 anos foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime de tortura. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Então é autor, né? Não é suspeito, mas é autor. É uma babaquice também, esse negócio desse jogo de palavras aí que inventaram agora, que você não pode falar, porque se você falar, você está acusando uma pinóia. Ele foi lá, foi ouvido pela polícia. Você acha que se ele foi ouvido pela polícia, se não tivesse nenhuma culpa, ou tivesse alguma dúvida, ele ia preso? Não ia. Então, precisa parar com isso. Outra coisa é o seguinte, isso aí dá força para aquela situação assim, pai agora não pode nem educar mais o filho. Bobagem, você não pode fazer isso aí, ó. Isso é monstruosidade. Espancamento é uma outra coisa do que correção. É uma coisa completamente diferente. O pai tem que corrigir o filho. O pai tem que colocar limites para o filho. Agora, não é na pancada, não é no espancamento. Não pode dar um tapinha. Claro que pode. Você só não pode espancar uma criança. Você só não pode ser desumano na correção do seu filho. Isso você não pode. Claro que não, isso nunca pôde. Isso nunca foi mas antigamente... Bom, mas nunca foi correto você fazer um negócio desse. Isso aí está dentro da lógica do relacionamento. Não é verdade? Agora... corrigir, o pai pode corrigir, a mãe pode corrigir, sim, senhor, o seu filho. O que não pode, esse é o exemplo claro do que não pode. Tortura uma criança durante o dia inteiro,
7, 8, 9 horas torturando uma criança, ela vai para o médico para fazer um exame de corpo de delito, e aí constata, sabe, escoriação no rosto, hematoma não sei aonde. Brincadeira isso, né? É brincadeira. Não pode, isso não pode. Não é assim. Agora, não tira de maneira nenhuma essa lei que não permite isso aí, o espancamento, a tortura e etc., ela não tira o direito do pai corrigir o filho de maneira nenhuma. E olha só, a Feramílio 2025 está imperdível, viu? No Paiolão, a Feramílio Shopping CDL traz o melhor do nosso comércio com produtos incríveis e promoções todos os dias. E a Feramílio Agro reúne tudo do agronegócio num só lugar. É oportunidade para quem quer crescer no campo. Então, anote aí. A Feramílio Shopping Paiolão CDL e a Feramílio Agro acontecerão de 16 a 25 de maio, das 18 às 23 horas. Feramílio 2025, a melhor festa da sua vida. Estão sendo julgados os 4 homens acusados de matar um detento do presídio Sebastião Satiro em janeiro do ano passado. A repórter Isabela Sanches quem tem as informações e quem põe na tela é o Danilo. Pode rodar. Nesta terça-feira, acontece aqui no Fórum de Patos de Minas o julgamento de um caso que ganhou grande repercussão. O homicídio de Noel Persiliano Correia, de 42 anos, ocorrido dentro do presídio Sebastião Satiro no dia 11 de janeiro do ano passado. O caso está em segredo de justiça e, por isso, a imprensa, nós não fomos autorizados a acompanhar a sessão do júri. Mesmo assim, nós podemos perceber que a movimentação dentro do fórum é intensa. Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima foi assassinada por 4 colegas de cela que teriam combinado o crime por meio de um bilhete. Durante a madrugada, Noel foi espancado, asfixiado com uma corda feita com pedaços de colchão e, em seguida, os suspeitos tentaram simular um suicídio. Entretanto, a perícia identificou sinais claros de violência, o que deu início a uma apuração minuciosa por parte da Delegacia de Crimes contra a Vida. E após reunir ali provas e ouvir testemunhas, foram indiciados 4 pessoas por este homicídio que aconteceu em 2024. E se condenados, eles podem pegar mais de 18 anos de prisão. Todos eles já estavam presos. E nós vamos seguir aqui, durante o dia, acompanhando todos os detalhes deste julgamento. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Muito bem. E olha, a gente vai acompanhar esse julgamento aí para trazer para você todos os resultados. Pode deixar, Danilo. Deixa eu falar aqui da Queiroz de Melo Postos de Combustíveis, uma rede que atende você impecavelmente aqui em Patos de Minas. São 3 postos inteiramente à sua disposição, praticando um ótimo preço, com combustível garantido pelo proprietário do posto e com um detalhe. Você tem o melhor atendimento da cidade. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, pertinho do antigo Balão da Volks, ali no centro da cidade. Posto Quem, na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Posto Terra Nova, na Avenida JK 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Patos de Minas tem se destacado pela eficiência e compromisso com a resolução de casos graves no município. Em 2025, todos os homicídios, tanto tentados quanto consumados, registrados até o momento, foram totalmente elucidados, atingindo a marca de 100% de resolução. Põe na tela. Com a conclusão do inquérito policial que apurou o homicídio de um homem de 54 anos, encontrado morto em sua residência no bairro Jardim Paulistano no ano passado, em Patos de Minas, onde 6 suspeitos com idades entre 22 e 36 anos foram indiciados, a Polícia Civil chegou a 99% dos crimes do ano de 2024 elucidados. Essa troca de informações com a Polícia Militar e também com a Polícia Penal, a sociedade passando as informações, acreditando a ação da Polícia Civil nesse novo método, que é a OVM, o Arquivo Virtual Móvel, que veio para ficar no sentido de colher os depoimentos com maior rapidez,
fazer muitos deles em forma sigilosa, em que você colhe o depoimento e as pessoas não têm acesso, a não ser o Poder Judiciário e aqueles que o Poder Judiciário determinar. O desempenho chama atenção e se diferencia dos índices nacionais, onde, segundo dados, a média de elucidação de homicídios gira em torno de 44%. Em 2024, o Patos de Minas registrou 29 homicídios. Desses, 28 já foram solucionados, restando apenas um caso pendente de desfecho. O índice de resolução ultrapassa 96%, resultado raro no cenário da segurança pública brasileira. A Delegacia de Crimes contra a Vida já solucionou 99% dos crimes de homicídios que aconteceram no ano de 2024. Já nesse ano de 2025, ao qual já tivemos alguns homicídios registrados, são 100% já solucionados, inclusive contando também com os homicídios tentados. Todos eles já foram solucionados, inquéritos repassados aí para o Ministério Público. Temos aí praticamente 100% dos crimes de homicídio consumados e tentados no ano de 2024, já concluídos e levados às barras da justiça com autoria definida, o que é uma coisa muito importante, né, porque foram várias pessoas que foram presas no ano passado, isso reflete, a gente acredita, reflete neste ano. E nós temos agora também, no ano de 2025, por conta desse trabalho incessante de todos os investigadores da Polícia Civil, escrivães de polícia, dos nossos estagiários, nós temos aí, em 2025, também todos os homicídios consumados já com autoria definida, apontando 6 pessoas que estariam atuando nesses crimes, e chegando isso aí também o mais rapidamente possível para o Poder Judiciário. Ainda segundo o delegado Luiz Mauro, diversos motivos levaram ao número alto de homicídios em 2024. O principal era em relação à organização criminosa em Patos de Minas. A motivação que nós temos em 2024 era a motivação voltada a uma organização, né? A organizações, a grupos de indivíduos previamente arrumados, previamente mancomunados para fazer crimes diversos, tráfico de drogas, homicídios, entre outros delitos. E nisso a gente foi sempre fazendo uma boa investigação e prendendo esses indivíduos. Indivíduos que são vamos dizer assim, os matadores, que estão ali na frente e que têm ali aquela coragem, né, para poder ceifar a vida de um semelhante, de forma sempre truculenta e sem qualquer justificativa. Esses indivíduos estão sendo presos, foram presos, seja aqui em Patos, sejam fora de Patos de Minas. A Delegacia de Crimes contra a Vida tem demonstrado que com estrutura, dedicação e método investigativo eficiente é possível reduzir a impunidade e contribuir efetivamente para a segurança da população. O delegado deixa um recado à população. O crime não compensa, são penas graves, que vão ficar presos durante muitos anos e que isso não vai compensar. São 12, 15 anos no mínimo preso para quem pega uma pena, por exemplo, de 30, 32 anos de cadeia. Então isso aí é uma coisa que tem que ser pensada por você, que às vezes está com aquele problema com alguém, querendo fazer alguma coisa com um seu semelhante. Saiba que se você fizer, você vai ser identificado e vai ser preso. Não existe o crime perfeito. Sorria, aqui tem Sicoob Credipatos, a cooperativa do agro, do comércio, de todos para todos, da nossa terra e para nossa gente. Soluções financeiras para o campo e para a cidade. Ao escolher o Sicoob Credipatos, todo mundo ganha. Isso porque, como cooperativa, o Sicoob Credipatos reinveste na sua comunidade. Uma das maiores e mais respeitadas cooperativas de crédito do Brasil, sempre pertinho de você. Abra sua conta e descubra as vantagens de fazer parte de uma cooperativa que transforma vidas. Sicoob Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Dados do Censo 2022 colocam Patos de Minas em outras duas cidades do Triângulo Mineiro entre as que apresentaram melhor infraestrutura urbana. Põe na tela, vamos ver. O IBGE divulgou no fim desta semana os dados do Censo Demográfico feito em 2022, referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. O resultado dessa pesquisa é considerado o maior e mais completo levantamento georreferenciado dos elementos urbanísticos pesquisados no Brasil, englobando pontos como capacidade de circulação das vias, pavimentação das vias, existência de bueiros e bocas de lobo, iluminação pública,
pontos de ônibus, sinalização para bicicletas, existência de calçadas, obstáculo nessas calçadas, existência de rampas para cadeirantes e arborização. Patos de Minas, Uberlândia e Uberaba se destacaram em alguns desses quesitos de infraestrutura urbana, quesitos esses voltados para iluminação pública e pavimentação. Patos apresentou a porcentagem de 99,7% dos moradores residindo em locais com iluminação pública de qualidade, ficando atrás apenas de 8 municípios brasileiros, na 9ª colocação. Essa iluminação é muito importante para a segurança pública, mobilidade, atividades econômicas e qualidade de vida da população. Quanto ao quesito de presença de pavimentação das vias, atingiu 99,5% dos moradores que residem em trechos pavimentados, atingindo a 8ª colocação. Essa pavimentação é muito importante para a segurança e durabilidade da via, mobilidade de veículos e acesso a serviços, além de desenvolvimento socioeconômico de transportes de cargas. Já Uberlândia e Uberaba, além de se destacarem também na iluminação pública e pavimentação, figuraram as primeiras colocações com melhor porcentagem na acessibilidade com rampas de acesso para cadeirantes, áreas de domicílio com calçadas e calçamentos sem obstáculos. Diferente de Uberlândia e Uberaba, Patos de Minas enfrenta diversos problemas com calçamentos por toda parte. Muitos buracos, falta de acessibilidade e rampas inexistentes em grande parte da cidade fizeram com que o município não aparecesse nas outras listas, junto com as 2 cidades do Triângulo Mineiro. A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço das ações realizadas na região durante o feriado prolongado. O repórter Luiz César está lá na sede da companhia e ao vivo tem mais informações. Boa tarde, Luiz. Chega aí. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando, né? A gente está aqui na sede da companhia da Polícia Militar Rodoviária, aqui nessa saída para Presidente Olegário, para a gente poder falar sobre isso, né? Divulgado aí o balanço desse feriado prolongado, feriado de Semana Santa, onde muitos dos brasileiros ficam aguardando ansiosamente para esse tipo de feriado, para poder fazer as viagens, poder descansar também, enfim, poder aproveitar, né, a forma como quer esse tipo de viagem. E a Polícia Militar Rodoviária, claro, para trazer segurança a todos que fazem esse trajeto, fez essa operação aí da Semana Santa e já divulgou o balanço. A gente está aqui com o Capitão Valdomiro, que vai dar os detalhes sobre esse balanço, Gui. Capitão, como é que foi o balanço da Polícia Militar Rodoviária? Infelizmente tivemos vítima, né, com morte em um acidente em Unai, mas também até então o único negativo foi esse. Como é que foi todo o balanço da Polícia Militar Rodoviária? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Nós da Polícia Militar Rodoviária realizamos o patrulhamento preventivo e o ostensivo nas rodovias aqui do Nordeste de Minas Gerais e o Alto Paranaíba. E tivemos ocorrências positivas e negativas, né? As ocorrências positivas foram que apreendemos drogas nas rodovias, né? 3 foragidos da justiça foram apreendidos e um veículo foi apreendido praticando o transporte irregular de passageiros, né, na região de Monte Carmelo. E as ocorrências negativas, né, foram 15 acidentes de trânsito, né, 9 deles com vítimas, 4 na região do Alto Paranaíba, né, e 5 na região de Unai. E foi lá que tivemos o acidente mais grave, foi na LMG 628, em uma colisão frontal que 2 vítimas fatais e 3 vítimas de ferimentos. Capitão, como é que foi esse balanço? A gente teve um feriado que no início, né, teve até a questão da chuva, que traz um perigo muito grande para os motoristas, depois meio que deu uma amenizada as principais vias em relação a isso. O que foi mais abordado por vocês aí? Mais a imprudência mesmo dos motoristas, a embriaguez mesmo em relação a isso, que mais uma vez chamou a atenção? Isso, o excesso de velocidade ainda é um dos fatores preponderantes, né, nas causas de acidentes. Ultrapassagens em local proibido também foram constatadas, e a questão da embriaguez, né, que muitos ainda insistem em dirigir embriagados. Tivemos uma embriaguez crime, né, que o condutor foi preso, estava com 1,28 no etilômetro e 51 medidas administrativas, né, e recusas ao teste de etilômetro.
Trabalho muito importante feito desse feriado de Semana Santa, mesmo com esse caso desse acidente fatal em Unai, mas considerado um trabalho positivo da Polícia Militar Rodoviária? Sim, nós realizamos um trabalho efetivo, né, em que lançamos mais de 100 homens aqui na região do Noroeste Mineiro, no Alto Paranaíba, e consideramos um resultado positivo aí nas rodovias. Tá aí, Gui, o capitão Valdomiro dando os detalhes dessa operação da Semana Santa, né, que foi montada aí pela Polícia Militar Rodoviária, todos esses detalhes sobre esse sinistro, né, 15 sinistros de trânsito, acidentes de trânsito aí, sendo 9 com vítimas e 6 sem vítimas, aí foram 4 na região do Alto Paranaíba, Patos de Minas, Serra do Salito e Presidente Olegário. Esse acidente aí, infelizmente, fatal que aconteceu em Unai, também teve outros acidentes registrados ali em Paracatu, Vazante e Buritis, onde teve esses acidentes, e outros aí já foram sem vítima no Alto Paranaíba e no Noroeste, além desses outros, né, a qual o capitão Valdomiro passou aqui em relação à direção perigosa, a embriaguez no volante, tudo isso que foi registrado durante esse feriado de Semana Santa, Gui. Muito bem, Luiz, obrigado a você, obrigado aí pro policial também, agradece aí a participação e o tempo aqui conosco aqui, estamos sempre à disposição sempre. Muito bem, hora de falar para você da Bom Pastor. Põe aí na tela, pode rodar. Quando a perda nos toca, o acolhimento faz toda a diferença. No Grupo Bom Pastor, oferecemos apoio com humanidade, carinho e dedicação. Nosso compromisso é com o seu conforto, ajudando a guiar cada passo com respeito e sensibilidade. Grupo Bom Pastor. Aqui você encontra acolhimento em cada gesto. Muito bem, estou recebendo hoje aqui para o quadro Advogado do Povo, o Dr. Brian Epstein. Doutor, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vamos falar de um assunto aqui hoje palpitante, né? Isso. Mas a gente, às vezes, assim, a gente estava até conversando antes, ali no intervalo, e a gente não para pensar em relação a muitas coisas que acontecem com a gente. Nessa área do direito tem muito isso aí. O senhor estava me explicando ali a respeito da diferença, né, da responsabilidade de cada profissional nessa área mesmo, na área da saúde, né, doutor? Isso. São responsabilidades diferentes e compromissos diferentes de acordo com aquilo que o profissional vende. Ou até que a especialidade vende, não é isso? Isso mesmo. É isso aí, Gui. A responsabilidade civil do profissional liberal, seja ele o médico, seja ele o engenheiro, seja ele o advogado, é sempre investigando se esse profissional, quando o serviço deriva em um mau serviço, é sempre investigar se ele agiu com culpa ou se ele agiu dolosamente, desejando aquele resultado negativo para sabotar talvez uma obra ou para sabotar um trabalho de modo geral. Então, tem que sempre investigar a responsabilidade dele. É diferente quando o cidadão, o profissional liberal, vende um resultado, que é o caso, por exemplo, do cirurgião plástico, do dentista estético. Então, se ele diz que vai melhorar aquela parte, né, do corpo, os dentes, que seja, ele tem obrigação de resultado. Ele tem obrigação de conduzir seus trabalhos para atingir aquilo que foi prometido. Então, a obrigação dele é de resultado, e não é de meio. Exemplo, por exemplo, ainda na área médica. Se o cidadão é acometido por um câncer, por exemplo, e ele tem que se submeter a uma cirurgia, o médico, nessa situação, ele não tem a responsabilidade de resultado. Ele não tem a responsabilidade de curar o paciente. Ele tem, sim, a responsabilidade de empregar todos os meios, todas as técnicas, com a diligência, o que for possível, ciente de todas as consequências e tentar intervir. Se ele não conseguir, o paciente vier a óbito ou ficar gravado por uma sequela, isso não é responsabilidade do médico, porque ele tem a obrigação meio
e não obrigação fim, não tem obrigação de resultado, tá certo? Da mesma forma, é um advogado. Se você o contrata para determinado serviço, se o serviço não sair contente e você quer reclamar, você tem que demonstrar que ele agiu com diligência, que ele não agiu, que ele agiu com culpa, né, por negligência, imprudência ou imperícia, ou que ele agiu dolosamente determinado a um resultado contrário esperado pelo cliente. Agora, se a questão é da cirurgia plástica, não. Já tem, como, entre aspas, uma presunção de responsabilidade do profissional. Então, ele já... Com o resultado. Com o resultado, tá certo? Ele tem que alcançar aquele resultado. Então, tem essa implicação para quem vende resultado. Para qualquer esteticista que vai, eu vou melhorar do estado inicial até o estado final, ele tem essa responsabilidade. Só para entender melhor, e aliás eu vou usá-lo como exemplo, né? O seu trabalho, a atuação do advogado. Por exemplo, o senhor vai fazer, é contratado para defender aí uma pessoa que vai a júri e etc, tem todo o processo, o senhor acompanha tudo e tal. Subentende-se naquele processo que o senhor não tem aquele compromisso final com o resultado da absolvição, por exemplo. Isso mesmo. O senhor tem a obrigação de defendê-lo bem, de praticar o direito em favor da ampla defesa do seu cliente, mas o resultado independe, inclusive, da sua ação, né? Isso. Então, é uma obrigação, aí o direito diz, é uma obrigação meio, e não uma obrigação de resultado, né? Mas, Gui, então, se, por exemplo, a pessoa submeteu a um procedimento estético e não ficou satisfeito, tá certo? O profissional que fez, seja ele o médico, seja ele um odontólogo, seja ele esteticista, seja ele de que área for, que estiver comprometido com aquele resultado. Se ele não conseguir esse resultado, já se presume, entre aspas, que ele seja o responsável. E não basta que durante o processo ele demonstre ter empregado a melhor técnica possível, não adianta que ele prove que fez tudo a tempo e modo. Ele deve demonstrar que o resultado, se não foi satisfatório, derivou de uma circunstância externa, alheia e imponderável, por exemplo, uma reação inesperada do organismo. Não se diga que isso aí seja uma alergia, que já poderia ter feito um teste anteriormente, mas alguma coisa que é imponderável, tá certo? Não basta ele demonstrar que agiu e empregou toda a ciência necessária. Ele tem que provar mais que aquele mal, aquele resultado não positivo, derivou-se de algo imponderável, externo, alheio, e sobre o qual ele não tinha controle. Quer dizer que, por exemplo, só que o contrato não é bem assim, né, doutor? O contrato, quando o paciente chega lá para fazer uma cirurgia, você lê o contrato... Se você lê com muita atenção, você joga o contrato lá e vai embora. Né? Não assina lá e vai embora. Mas há esse subentendimento de que, por exemplo, o resultado de uma cirurgia plástica, não, eu quero afinar o meu nariz, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero tirar a ruga em volta dos olhos, eu quero melhorar tudo isso aí. Esse resultado tem que ser alcançado, é isso? Isso, esse resultado tem que ser alcançado. Gui, uma situação muito importante. Esse resultado, ele não é aquele resultado que o paciente acha, tá certo? Eu acho que não ficou bom, tá certo? Que não teve uma melhora do estado inicial, que geralmente é fotografado, para o estado atual. Essa ponderação, ela é feita de acordo com uma média geral, um consenso que o perito vai analisar, segundo os padrões médios da sociedade. Porque não pode ficar somente ao cargo do consumidor. Porque senão, uma forma de ele se esquivar de cumprir contra a obrigação de pagar a cirurgia, seria ele falar que ficou insatisfeito. Então não é propriamente só a insatisfação dele. Aquilo vai passar por uma perícia e é segundo o padrão médio social. Se o que estava anteriormente ficou mais enquadrável dentro do que é comum socialmente, ou se aquilo realmente foi um erro de resultado,
foi um erro de má aplicação de técnica. Agora, nós estamos falando da apuração mais sensível dessa situação. Agora, tem alguns casos que são mais escandalosos. Sim. Né? A pessoa fica pior do que sai do consultório do médico, do centro cirúrgico, ele sai pior do que entrou, com erros mesmo na execução daquele processo. A gente está cansado de ver isso aí hoje na mídia. Esse aí independe dessa apuração técnica ou continua tendo que ter essa apuração técnica? Ô Gui, a regra no direito é que tem que ter apuração técnica. E pode ser que o médico empregue a melhor ciência possível, que ele empregue as melhores técnicas possíveis, os equipamentos e tudo do melhor possível, e o resultado ainda não seja alcançado por uma reação do organismo, sobre o qual era imprevisível ao médico, era imprevisível à medicina. Porque se é imprevisível ao médico, talvez por negligência, por não dominar aquilo ali, é um erro dele. Mas suponhamos que não teria condições de descobrir que aquela reação aconteceria. Então, esse caso externo e alheio faria com que afastasse a responsabilidade de indenizar. Somente, não basta demonstrar a melhor técnica. Tem que demonstrar a melhor técnica, se o resultado foi negativo, e ainda que o resultado negativo derivou de uma circunstância externa, alheia, imponderável da medicina de modo geral. Agora, doutor, tem alguns casos aí também que estão aí na mídia e nós estamos cansados de ver isso aí. Uma aplicação de determinadas técnicas ou de produtos, como é o caso de silicone industrial, não sei mais o que, líquido e tantas outras questões aí que não sou muito entendido no assunto, mas a gente vê isso todo dia, né? Aplicação de um produto, por exemplo, que já está comprovado que não deu certo. E às vezes até tem um controle mais rigoroso da Anvisa, não permitindo a aplicação daquele. E aí já é crime mesmo, né? Isso, aí já está no momento anterior. Aí a lei, o Código de Defesa do Consumidor, fala que os profissionais liberais, a responsabilidade dele se apura de maneira subjetiva, ou seja, investigando se ele agiu com culpa. Né? A culpa na modalidade de imperícia, negligência ou imprudência. Quem usa no ser humano um aparato, uma substância que não é própria para o ser humano, né, com certeza está agindo com culpa ou com dolo, porque ele sabe que não é própria para ser utilizada no ser humano e assim usa. Então, o resultado que ele derivou é previsto. Se não é para o ser humano e deu uma reação adversa, né, a responsabilidade é dele, antes de chegar nessa responsabilidade de resultado, né, que ela está bem mais fina. E, respondendo à pergunta, o contrato feito pelo profissional que trabalha com estética, excluindo a responsabilidade dele, essas cláusulas são tidas como abusivas e consideradas não escritas, tá certo? Porque a dignidade do cidadão é indisponível, tá certo? Ele tem realmente essa responsabilidade de entregar o resultado. E o contrato não o exclui. Essas normas, elas são cogentes. Existem, Gui, normas cogentes e normas dispositivas. Dispositivas é aquelas que a gente pode alterar o que o direito diz. Por exemplo, fala que na falta de um acerto de vontades, o aluguel vai vencer no 5º dia útil. Mas, eventualmente, se nós teremos um contrato de locação, nós podemos estabelecer que o contrato vai vencer dia 15 ou dia 20, né, ou vai vencer bimestralmente. Então, são normas dispositivas. Nós podemos transacionar sobre o que diz a norma. Normas cogentes, não. Tá certo? Essa norma que impõe essa responsabilidade ao profissional liberal, ela é cogente. Então, não admite que os contratantes a alterem, né, porque refere-se à dignidade do cidadão, é uma causa constitucional e isso é indisponível. Quer dizer que não tem problema ter assinado o contrato? Não, ele ainda assim se presume responsável se o resultado não foi alcançado. E se entrar para o direito, vai ter que fazer aquelas investigações. Relembrando que não é a vontade do paciente que conta, né? É um conceito que a perícia vai descobrir, segundo um conceito médio da sociedade. E evoluiu e atingiu um grau de perfeição médio. Não pode ser abaixo. Abaixo é erro, né? Um parâmetro técnico. Com o parâmetro técnico, o cidadão médio, aquele padrão médio da sociedade. Nem a perfeição absoluta, mas se estiver na média,
assim o médico não será responsabilizado. Doutor, o senhor falando aí, me veio à mente aqui, eu queria... Posso sair um pouquinho da questão da especialidade, mas está dentro do mesmo assunto? Sim. Que é o seguinte, medicamento. O que a gente vê hoje de gente vendendo medicamento, propaganda vendendo medicamento, gente que vende milagre, vende sucesso absoluto de um determinado produto para emagrecer, para não sei o que da saúde, para diabetes, para isso e aquilo. Como é que fica essa coisa aqui? Ah, mas isso está sendo autorizado pela Anvisa. Bom, a Anvisa autorizou um medicamento aí para diabetes, por exemplo. Mas, na propaganda, olha, sua diabetes, a partir do momento que você começa a tomar isso aqui, sua diabetes vai para 80, que é o menor parâmetro razoável. Então, vai para 80, você não vai ser mais diabético. E aí não baixa dos 200, não baixa dos 300. Como é que é uma situação dessa? Ô Gui, a propaganda enganosa, ela é crime, né? Ela é um ilícito, né? Ou seja, ele pode receber uma multa por causa disso, uma multa administrativa. Ele pode receber, se causar algum dano, responsabilizar-se pelo dano. E, além de tudo, é um crime, tá certo? Está estabelecido isso no Código de Defesa do Consumidor. E também o cidadão, ele antes de comprar esse medicamento, se está sendo anunciado na internet ou qualquer meio que chegue, é bom que ele talvez consulte um médico sobre realmente a eficácia. E ele, não só ele, decida se é bom ou não, né? Mas porque o Estado colabora, dispondo lá uma multa administrativa, uma responsabilidade civil, uma indenização, um crime, mas o cidadão também ele tem meios de se precaver dessa situação. Então, todos nós não podemos nos deixar ficar tão inocentes diante da circunstância e diante da evolução e da persuasão que a internet tem hoje em dia sobre os cidadãos. Doutor, mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta, e eu sei que quando o senhor vai atuar num caso, por exemplo, o senhor pega as minúcias do caso, porque é disso que o senhor vai tirar proveito para a sua tese, levada lá no tribunal. Mas é o seguinte, nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, uma gama muito grande de pessoas que não fala tecnicamente a respeito de um medicamento, não entende tecnicamente uma bula, não entende, só quer o resultado e normalmente quer o milagre mais imediato. E normalmente você tem alguns, como aconteceu com Ora Pro Nobis, aí esses dias a Anvisa passou a mão e falou, tira isso daí porque não é nada disso e vamos parar com isso. Mas tem alguns medicamentos que tocam em determinados pontos da nossa saúde sensíveis. Mas eu citei aqui, por exemplo, a questão da diabetes. Sim. Diabetes mata. Ou pode deixar uma pessoa cega, ou pode deixar uma pessoa com outro tipo de sequela, né? E se isso acontecer, mesmo que a pessoa, você devia ter procurado, o direito dela não vai ser usurpado, né? Ela vai ter como acionar a justiça, ou a família ter que acionar a justiça em prol daquilo. A família, no caso da pessoa, até perecer, né? Sim. Se perder, falecer. Mas, Gui, daí a responsabilidade, né? Se eventualmente as pessoas vão fazer alguma negociação, acho que deve procurar um advogado antes se tem alguma dúvida, porque talvez um contrato vai viger por muitos anos. O cidadão vai tomar um remédio por um mal grave, que pode levar inclusive à morte, ou pode causar consequências funestas, como o caso do alto grau de açúcar no sangue, ele deve realmente procurar uma orientação médica. Lógico que se ele tiver tido a precaução, se ele tiver sido prevenido de printar ali a propaganda, de salvar aquela propaganda e os resultados não foram os desejados, ele pode sim ir na justiça e reclamar daquele medicamento, daquela propaganda, ou que vendeu com isso e não era aquilo, mas de uma certa forma, em alguma medida, há uma parcela também de contribuição do cidadão que se deixa levar por isso e toma um remédio sério, para uma doença séria, né, ou para qualquer outro mal, sem consultar um profissional mesmo.
Né? Eu acho que eu, pelo menos, todos os medicamentos que eu vou tomar, ainda que tenha sido... Eu falo assim, doutor, eu vi a propaganda daquilo, isso é assim mesmo? Ele sempre faz um comentário dele, né? E eu vou te falar, dos que eu vi e que eu perguntei, ele não deixou de aplicar aquele que ele já estava me indicando para eu continuar tomando aquele que eu vi na propaganda, não, viu? Essa questão da propaganda, principalmente de medicamento, é um negócio assim, de tratamento de saúde, você precisa ter muito cuidado. Eu abordei esse assunto aqui para saber que você tem o direito, e o Dr. Brian foi muito claro em relação a isso aí, mas é também para alertar as pessoas, né, doutor Brian? Porque as pessoas precisam de se cuidar um pouco mais também, né? Isso. Antes de falar assim, eu vou procurar a justiça, ele procurar saber se realmente, procurar a informação antes de procurar a justiça. Isso. E a tese da culpa concorrente, ela existe, né? O cidadão, de uma certa forma, concorreu, né, em alguma medida, né, para aquilo. Talvez em medida mínima, né, tendo em vista a propaganda. Se ela for enganosa, com certeza o cidadão vai ser responsabilizado. Mas uma situação, Gui, que nos deixa muito triste também é práticas ofensivas condenadas pelo Código de Defesa do Consumidor, quando você vai ao judiciário, essas indenizações geralmente são muito baixas, tá certo? São indenizações que, a meu juízo, que atuo já há muito tempo com o direito, são indenizações que não castigam os grandes laboratórios, né? Indenizações de valores, geralmente valores pequenos. Então, isso realmente desanima que o cidadão reclame seus direitos, né? Porque, de uma certa forma, ele teve despesa com advogado, teve desgaste com o processo, teve desgaste com um tratamento paralelo para reverter aquele mal que o remédio tenha causado, né? E vai lá na justiça e, às vezes, na maioria das vezes, recebe uma indenização muito pequena. Muitas empresas grandes aí têm, inclusive, já uma conta na sua administração, tem uma conta lá que fala, isso aqui é para pagar a indenização. Isso. Já separa aquilo todo mês, já está na despesa para pagar futuras indenizações e etc. Como isso acontece na área trabalhista. Eu já trabalhei em empresa que tinha isso claramente definido. Se as indenizações fossem efetivamente caras e castigasse mesmo o cidadão, as empresas pensariam outro método e não de reservar dinheiro. Talvez pensariam o método de não acontecer aquilo novamente, né? Muito bem, doutor. Bacana. Bom esclarecimento aí. E você vai fazer uma cirurgia plástica aí. O que eu tenho a ver que eu vou perguntar para um advogado lá no Dr. Brian. Ela pergunta para ele, Dr. Brian, estou fazendo isso aqui, quais são os meus direitos? Faz uma consulta. Isso é razoavelmente muito barato e em tempo, porque você vai se preservar aí de desgastes futuros aí, caso aconteçam, muito piores do que uma precaução dessa que você... Tô certo ou tô errado, doutor? Tá certo, Gui. Muito bem. Obrigado, doutor, pela sua participação. Pode rodar. Hora de falar para você aqui da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. A Clínica Odontológica Medic Mais é a mais completa de Patos de Minas e de toda a nossa região. E isso você já sabe. Por aqui você vai encontrar dentistas altamente qualificados para cuidar do seu sorriso e também trazê-lo de volta. Por aqui você vai encontrar implantes, aparelhos ortodônticos e também estética dental completa. A sua saúde bucal não pode esperar. Faça como milhares de pacientes. Agende agora a sua consulta odontológica e volte a sorrir com segurança. Medic Mais, a clínica do seu sorriso. Fala comigo aqui, na tela da sua televisão, através do nosso WhatsApp, 99947-4515. Você manda a sua mensagem, a gente conversa aqui, Vicente, boa tarde, Gui, assisto o programa todos os dias. Manda um abraço para mim aqui na Chácara Santa Clara, Vicente. Um abraço para você aí, viu? E para todo mundo aí na Chácara Santa Clara. Thaí, ou Thay. Gui, boa tarde. Hoje é aniversário da minha mãe, Mônica. Manda um abraço para ela. Nós assistimos o seu programa todos os dias. Mônica, parabéns para você, viu? Muita felicidade, Mônica.
O Juninho, boa tarde, Gui. Nem condomínio fechado está tendo segurança. Juninho, esse é um caso sério. Não existe mais lugar que o ladrão não entra. Sabe? Põe câmera e tal. Fala, mas vamos florir isso aqui de câmera. Sabe o que adianta? Nada. Sabe por quê? Porque o ladrão, ele furta, ele não vai preso, não te devolve. Aqui você só vai ficar sabendo quem que é. Mas preso ele não vai. Está provado aí. Vai no presídio ver quantos ladrões estão presos lá por furto. Para você ver. Por isso é que eles têm coragem de entrar no condomínio. E esse condomínio que mora o prefeito ali no bairro Santo Antônio, ali perto do fórum ali, deve ter câmera para tudo quanto é lado. Lá deve estar registrado a fuça do ladrão, né? A cara do ladrão. Deve estar registrado lá. Vai adiantar o quê? Nada. Absolutamente nada. Ele não vai preso. Ele não vai devolver o que furtou. É um negócio assim que não tem como entender. Cidinha, Gui, boa tarde. Manda um abraço pro meu tio Antônio, que está fazendo aniversário hoje. Tio Antônio, parabéns para você, muita felicidade, viu? A Marlene, boa tarde, Gui, adoro o seu programa. Um grande abraço para você também, Marlene. Obrigado aí pelo carinho. O Júlio, boa tarde, Gui. Ótimo programa, parabéns para toda a equipe da NTV. Obrigado, Júlio. Grande abraço aí para você. E você pode continuar mandando a sua mensagem aqui, ó, através do nosso WhatsApp, 99947-4515. E é aqui que a gente... Vou lá, viu? Na Farmácia Nacional aí, ó. Vou lá para... Eu tô com a garganta, meio... Você vai me hidratar hoje, viu, Li? Traz aqui. Eu não posso levar a mão aqui que ele traz... Eu nunca vi eficiência desse jeito, viu, Li? Obrigado, Li. Muito bem. Vem aqui que eu quero falar para você da Farmácia Nacional. Aproveite as ofertas incríveis de medicamentos genéricos na Farmácia Nacional. Compre 2 caixas iguais. Leve a terceira de graça. Isso mesmo. A terceira caixa é de graça. Os medicamentos genéricos são a melhor opção para economizar na compra de remédios sem abrir mão da qualidade. Eles possuem a mesma eficácia que os medicamentos de marcas, mas com os preços muito mais acessíveis. Na Farmácia Nacional, você pode confiar em ampla variedade e na qualidade dos medicamentos genéricos lá da Farmácia Nacional. Não perca essa oportunidade de economizar e cuidar da sua saúde ao mesmo tempo. Visite agora mesmo uma das lojas da Farmácia Nacional e aproveite essa incrível promoção de medicamentos genéricos. Compre 2 caixas iguais e leve a terceira de graça. Farmácia Nacional, se faz bem, a Nacional tem. Igreja Católica está de luto pelo falecimento do Papa Francisco. Um acidente vascular cerebral seguido de quadro de insuficiência cardíaca irreversível foram as causas da morte. Na tela. O Vaticano anunciou oficialmente a morte de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos na manhã desta segunda-feira, 21 de abril de 2025. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por cerca de 12 anos. Nos últimos dias, ele enfrentava problemas cardiorrespiratórios e chegou a ficar internado por cerca de 40 dias. Ele recebeu alta no final de março e ontem, no domingo de Páscoa, ele chegou a fazer uma aparição no Vaticano, onde deu a bênção de Páscoa e a bênção Urbi et Orbi, que abençoa a cidade de Roma e a todas as cidades. Ele felicitou a todos de Páscoa, pediu por um cessar-fogo da faixa de Gaza, mas na manhã de hoje, dessa segunda-feira, 21 de abril, ele teve um mal súbito, um AVC grave e não resistiu. Uma notícia triste que surpreendeu a todos. Nos surpreendeu a todos. Esta madrugada, pelas 5 horas, eu acordei e vi a notícia do falecimento do Papa Francisco. Ainda ontem, ele deu a bênção Urbi et Orbi, com grande dificuldade, já com a saúde bastante debilitada,
Mas a esperança nossa era que ele ainda continuasse, pudesse dar mais um respiro para a nossa igreja. Mas Deus o chamou, ele fez a sua Páscoa esta madrugada. Celebrou a Páscoa com toda a igreja e ele também entrou na glória da ressurreição. Para toda a Igreja Católica, o sentimento é de luto e, ao mesmo tempo, gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Eu lembro quando ele foi em Lampedusa para ver aqueles que eram os refugiados. Muitos morriam quando eles vinham à costa da Itália. E ele foi lá, no meio daqueles pobres que buscavam uma tábua de salvação. E ele foi e se posicionou também e convocou as autoridades, os poderosos, a serem sensíveis, serem solidários, a partilhar. Papa Francisco foi um homem despojado, desapegado de tudo, de qualquer vaidade humana, e sempre se colocou na igreja como defensor dos pequenos, dos fracos e dos mais humildes. A morte do pontífice repercutiu nas redes sociais do mundo todo. No Brasil, o governo fez seu pronunciamento e o presidente do país também fez sua homenagem na rede social. O governo de Minas Gerais e o governador Romeu Zema também se pronunciaram. Em Patos de Minas, o relógio da catedral ecoou o toque fúnebre ao meio-dia como forma de homenagem. E a Prefeitura de Patos de Minas também postou uma nota, assim como o prefeito e diversas pessoas da população. Para nós todos lembrarmos desse momento da morte do Papa Francisco. Esse toque fúnebre é um toque mais longo, mais espaçado, e não é como nos outros toques fúnebres, para que as pessoas entendam que foi a morte do Papa que está sendo anunciada por este toque. E então vários toques de sino, lembrando que é o momento que nós anunciamos a morte do Papa Francisco. O mundo vai assistir nos próximos dias o funeral do Papa Francisco. A cerimônia será a primeira a ocorrer em novo formato, mais simples conforme a determinação do próprio pontífice em vida. E o Vaticano agora terá que começar os preparativos para escolher um novo líder da Igreja Católica. Os cardeais deverão se reunir, claro que eles estarão já indo para Roma para os funerais, e depois eles irão se reunir para eleger o novo Papa, o novo Bispo de Roma. Então, será o conclave. Quem convoca o conclave é o decano dos cardeais. Vai convocar, então, os cardeais para fazer esta eleição. Claro, os cardeais vão se reunir, eles vão rezar. Primeira coisa é invocar o Espírito Santo, é rezar. Depois eles vão fazer reflexões sobre qual é a situação da igreja no mundo hoje. Qual é a conjuntura da igreja? Qual é a conjuntura do mundo hoje onde a igreja está presente? E qual seria o perfil daquele que teria condições de conduzir a igreja e estar à frente de todo o colégio episcopal apostólico. Então, claro, vai ser um momento de reflexão em que os cardeais vão pensar o que é bom para toda a igreja e o que é bom também para o mundo de hoje. E o Vaticano divulgou as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão de madeira, como ele pediu. Os ritos fúnebres para o sepultamento do Papa, do corpo do Papa, tiveram início hoje, com uma missa realizada para poucas pessoas na capela da residência de Santa Marta, onde Francisco morreu na madrugada de ontem. O corpo será transferido amanhã para a Basílica de São Pedro, para o velório público com honras de Estado.
às 5 horas de sábado, hora de Brasília, será realizado o funeral. Será realizado o sepultamento, a cerimônia de sepultamento do Papa Francisco em Roma, né? O mundo está apreensivo, né? Quando se perde um líder desse aí, o mundo fica apreensivo. E a gente tem que acompanhar isso de perto aí. Já ouviu falar que quem tem saúde tem tudo e o resto a gente corre atrás? Então zelar pelo nosso maior bem, a nossa saúde, é fundamental. Estão esperando o quê para fazer parte da maior cooperativa de saúde do mundo? Meus parceiros da Unimed Patos de Minas têm o plano ideal para você, com as condições, cobertura e vários serviços que só quem tem Unimed sabe. Veja só, tem plano só para você. Tem plano para toda a sua família, para sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, e também para MEI. Isso mesmo, para você que é microempreendedor individual e também para o produtor rural. Entre em contato com os consultores de vendas da Unimed Patos de Minas. O telefone está aqui na tela. Se preferir, você pode ir até a unidade comercial que fica bem no centro da cidade, na Rua Olegário Maciel, 413, ali na Olegário Maciel, quase esquina com a General Osório. Entre a Getúlio Vargas e a Dr. Marculino. Fácil, fácil. Unimed Patos de Minas, cuidar de você, o melhor plano de todos. Nós mostramos na última semana que o dono de uma farmácia de Patos de Minas e a farmácia foram condenados a pagar indenização a uma mulher por danos materiais e morais. Ela comprovou na justiça que comprava remédio para emagrecer sem receita e se tornou dependente do medicamento. Agora, nós vamos aqui mostrar para você o alerta de especialistas sobre os riscos da automedicação. Põe na tela, vamos ver. Uma farmácia de Patos de Minas e o seu proprietário foram condenados a pagar para uma cliente uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil após a cliente ter ficado dependente química de uma medicação de emagrecimento, medicação de uso controlado, mas que foi prescrita para ela sem a receita médica. Todos os medicamentos possuem efeitos colaterais, que precisam ser avaliados em consulta médica para que a gente evite alguns problemas. E também temos contraindicações absolutas, que são pessoas que não podem fazer o uso dessas medicações. De acordo com o especialista em emagrecimento, o uso de remédios sem o acompanhamento pode ir além dos efeitos colaterais e causar também reações alérgicas e até chegar à morte. Em consulta médica, nós vamos avaliar a necessidade do uso da medicação. Antes desse uso, a gente vai prescrever ali um plano alimentar, junto com o nutricionista, e também a aplicação da atividade física, que é importante diariamente para a redução do ganho do peso. Após isso, vamos avaliar a necessidade de medicações e temos um arsenal muito grande, Claro que é individualizado, então nem todo medicamento serve para toda pessoa. E essa necessidade a gente vai precisar também de exames laboratoriais e de excluir causas, que são contraindicados. Outro efeito colateral atribuído ao uso de alguns medicamentos de uso controlado é a dependência. Por isso, é regulamentado que farmácias exijam de seus pacientes a receita médica controlada. Às vezes a dependência não só química, a dependência psicológica, que é quando o indivíduo faz o uso do medicamento e acha que o medicamento vai transformar a vida dele sem ser necessário mudança do estilo de vida. Às vezes esse tipo de transtorno a gente tem que avaliar com um psiquiatra, com um psicólogo, com um tratamento ali multidisciplinar.
cada classe exige uma receita diferente. Tem um receituário de controle especial, tem um receituário que é controle B1 e anorexígenos, né, que é medicamento para emagrecer. Cada um exige um receituário diferente. Necessário também a apresentação do documento, tá? Para a gente coletar esses dados e enviar, né, para o sistema de SNGPC, né, que é onde que monitora todos os lotes, entradas e saídas do medicamento controlados dentro do estabelecimento. É importante reforçar que os farmacêuticos, apesar de serem aptos na área da saúde e lidar com muitos tipos de medicação, não substituem o acompanhamento médico. Importante a avaliação, né, e a boa indicação, né? Nem toda medicação serve para todo mundo, então a avaliação médica e o acompanhamento são fundamentais. Olha, advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil passam a ter direito a atendimento prioritário em serviços públicos e privados em Minas Gerais, desde que estejam exercendo a profissão e portando a carteira funcional. A mudança foi sancionada pelo governador Romeu Zema. Põe na tela. A nova norma que altera a Lei número 23.902 de 2021 amplia o grupo de pessoas com atendimento prioritário em serviços de locais públicos e privados do estado de Minas Gerais. A partir de agora, os advogados terão direito ao atendimento prioritário ao lado de idosos, gestantes e pessoas com deficiência. E os estabelecimentos terão cerca de 90 dias para se adaptar à decisão. Todo aquele advogado, no exercício da sua atividade, portando sua identidade profissional, ele tem sim direito a um atendimento prioritário, passa a ser inclusive uma prerrogativa profissional no estado de Minas Gerais. Os serviços, né, os lugares que prestam esse tipo de serviço, eles têm 90 dias para se adaptar à nova norma, estão sujeitos sim à multa, caso não se adaptem à nova exigência, e é indiscutível que essa nova lei, ela reconhece a função social do advogado, que inclusive é reconhecida pela Constituição Federal, a imprescindibilidade do advogado, da administração da justiça, e óbvio a importância do advogado na defesa dos direitos do cidadão, que indiscutivelmente vai gerar para a advocacia e para o cliente e para as pessoas, para o cidadão, uma celeridade maior nessa prestação de serviço. O objetivo da lei é agilizar e desburocratizar o trabalho dos advogados, especialmente no cumprimento de prazos processuais e na obtenção de certidões, protocolos ou cópias de documentos, entre outros serviços essenciais para a atuação legal. A advocacia passa a figurar naquele rol de pessoas com direito à prioridade, que são as gestantes, os idosos, as pessoas com deficiência. No entanto, o advogado ele tem que estar no exercício da profissão, ele tem que estar portando a identidade profissional dele. Como eu disse, passa a ser uma prerrogativa profissional. Não é simplesmente eu, enquanto advogada, dizer eu quero uma prioridade porque eu sou advogada. Não, eu tenho que, obviamente, estar aportando a minha identidade profissional, comprovar de algum modo que eu estou no exercício da minha profissão para fazer uso desse direito, dessa prerrogativa. Os estabelecimentos públicos e privados terão 90 dias para adequar as novas normas. Após esse prazo, a prioridade deverá ser garantida sem a necessidade de agendamento prévio. A carteirinha da OAB deverá ser apresentada pelo advogado para comprovar o exercício da atividade profissional no momento do atendimento. A partir dos 90 dias, após a publicação da lei, os estabelecimentos têm sim que cumprir essa exigência e o advogado pode sim exigir o atendimento prioritário dentro da atividade profissional dele. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que os aposentados e pensionistas do INSS que ganharam o direito à revisão da vida toda na Justiça não precisarão devolver os valores recebidos. Entenda a mudança nas regras da aposentadoria. Põe na tela. O Supremo Tribunal Federal decidiu que aposentados e pensionistas do INSS não precisam devolver os valores recebidos até 5 de abril de 2024 em decorrência de decisões judiciais relacionadas à revisão da vida toda. A revisão da vida toda era a possibilidade de os segurados aposentados pelo INSS
fizesse a revisão do seu benefício de aposentadoria. A revisão da vida toda, ela trazia a possibilidade de o aposentado incluir no período básico de cálculo, ou seja, no cálculo da sua renda de benefício, as contribuições anteriores a julho de 1994, se fossem mais favoráveis. A revisão da vida toda teve um julgamento favorável pelo STF em 2022 e continuou essa discussão que chegou em 2024 no julgamento de duas ADIs, que foi a ADI 2110 e 2111. Essas duas ADIs, elas rejeitaram essa possibilidade de o segurado revisar o seu benefício por esse meio, né, da revisão da vida toda. E o que foi julgado agora no dia 10 de abril foram os embargos de declaração que foram opostos aí diante dessas decisões, que rejeitaram aí o direito dos segurados à revisão da vida toda, para definir, né, quais seriam os efeitos, né, quais seriam as consequências dessa modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, rejeitando aí o direito dos segurados. A decisão do STF afeta diretamente mais de 140 mil processos judiciais, mas quem ainda tinha ações em andamento não precisará pagar honorários advocatícios nem outras despesas processuais. Com essa nova decisão, rejeitando a revisão da vida toda, no dia 9 de abril agora, no dia 10 de abril, nós tivemos então o julgamento dos embargos de declaração, que veio definir quais seriam as consequências dessa modificação, dessa decisão. E quais seriam essas consequências? Aqueles segurados que já estavam aposentados e recebendo a revisão da vida toda, né, ou seja, recebendo o acréscimo do benefício, em decorrência de ter sido favorável à revisão da vida toda, agora vão voltar ao valor anterior. E o que ficou definido nos embargos de declaração é que essas pessoas não vão precisar devolver o valor que já recebeu, é uma grande vantagem, ou seja, estavam recebendo o aumento do benefício em decorrência de uma decisão, uma sentença que não tinha transitado em julgado, ou seja, que não tinha sido finalizado o processo ainda. Então, ele iniciou o recebimento do benefício com um valor mais alto em decorrência da revisão. Com essa modificação, ele vai voltar ao benefício, ao valor anterior, ou seja, não vai excluir essas contribuições anteriores a julho de 94. Mas a vantagem para ele é que não vai precisar devolver o que recebeu. O pedido de destaque foi feito por Dias Toffoli, que levou a discussão para o plenário presencial, onde todos os ministros concordaram com a proposta de não devolução dos valores. Agora, o que o segurado precisa entender é que a revisão da vida toda não existe mais essa possibilidade, os processos que ainda estão em trâmites vão ser encerrados e pelo menos aí não vão ter que pagar a conta, né? Além de ter sido lesado no seu direito, porque era direito do segurado essa revisão, porque houve a contribuição para o sistema, ele pagou a contribuição para ter esse direito, a revisão do cálculo. Mas se não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo menos não vai ter aí mais essa despesa, mais esse dessabor de ter que devolver valor que recebeu em decorrência da revisão, de ter que pagar custas processuais e ainda pagar honorários de sucumbência para o advogado-geral da União. Aí é um absurdo mesmo. Então, pelo menos fica assim, encerra mais esse capítulo da novela agora da revisão da vida toda, acabando mesmo totalmente essa discussão. Você sabia que portadores do transtorno do espectro autista podem ser dispensados de pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, usufruindo do benefício da isenção? É o que a gente mostra aqui para você. Põe na tela. A lei que começou a ser implantada em 2003 declara que portadores de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou portadores de síndrome do espectro autista podem ser dispensados de pagar o IPVA, usufruindo do benefício da isenção. É importante dizer que o objetivo da lei, ao conceder isenção para o deficiente, é poder integrar ele ao convívio social. Nessa situação, faz com que ele tenha a participação direta com a sociedade e, logicamente, seja uma pessoa também beneficiada.
Em um caso recente, um pai de Patos de Minas obteve na justiça a suspensão da cobrança do IPVA após comprovar que o veículo é utilizado para o transporte de seu filho diagnosticado com o transtorno do espectro autista. O caso teve início quando o pai entrou com uma ação declaratória contra o estado de Minas Gerais após a Fazenda Estadual negar o pedido de isenção. O pai esteve junto à agência fazendária requerendo a isenção diante da apresentação dos documentos do filho, que é um espectro autista. Nesse caso, foi apresentado o laudo médico particular, laudo feito no SUS e demais documentos. A questão é que a agência fazendária recusou, indeferiu o pedido feito pelo pai, no sentido de dizer que o veículo teria que estar no nome do menor. Os direitos, nesse caso, estão relacionados ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que traz as questões vitais que o indivíduo tem como direito. Nesse caso, o autista. O beneficiário é a pessoa com deficiência e não necessariamente o proprietário do veículo. Desta forma, mesmo que o veículo se encontre na propriedade de um dos pais, o filho portador da deficiência precisa ser considerado o beneficiário da isenção do imposto. A questão de se colocar um veículo no nome da criança, nós temos conhecimento da questão do Código de Trânsito Brasileiro, que, havendo um acidente, havendo um caso qualquer, logicamente a primeira pessoa a responder é quem está o nome do veículo. Então não há realmente a necessidade. A própria lei não trata dessa restrição. Trata no sentido de que, para ter o benefício, as pessoas têm que atender às questões que envolvem isenção. Entre elas, que é o caso, o espectro autista. O pedido foi feito junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, onde nós tivemos um deferimento, uma liminar, através do Dr. Vinícius, que entendeu, dentro da situação, que realmente não há razão de que o veículo esteja no nome do autista para que ele possa ser beneficiado. No caso das famílias que têm direito ao benefício, mas ainda não usufruem dele, alguns passos precisam ser seguidos. Nesse caso foi feito via administrativa, mas hoje há o entendimento do STJ que não precisa se esgotar a questão da via administrativa para se buscar o direito judicial, buscar a justiça. Nesse caso, é preciso, logicamente, atender os requisitos da lei, apresentar os documentos necessários, que seria a comprovação da propriedade do veículo no nome do pai ou da mãe, o laudo médico particular, um laudo médico feito pelo SUS e, no caso, apresentar diretamente que seja a justiça. Nessa questão que eu falo do teto do processo, houve a liminar, o Estado agora vai ser citado para manifestar e, logicamente, a gente aguarda que, ao final, a sentença seja procedente. Foi sancionada pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão e publicada no Diário Oficial de Patos de Minas de hoje, a lei que assegura o direito de propriedade de matrícula para irmãos na mesma unidade escolar na rede municipal de ensino. Os irmãos devem ser matriculados na escola mais próxima de casa e, caso não haja vaga, que seja na instituição com menor distância da sua residência. A lei é de autoria do vereador Gladstone Gabriel. Parabéns por isso aí, sabe? Por encerrar com essa pendenga aí que, sabe, todo ano é uma discussão dos diabos em relação a isso aí. Todo ano. É vaga que não tem, e é na escola, é na creche, você acha, às vezes a pessoa acha na creche, sabe, do outro lado da cidade, escola do outro lado da cidade, e aí, sabe, não, tem uma criança estuda aqui, a outra criança estuda lá no bairro Brasil, lá embaixo. Por que uma tem direito de estudar aqui, a outra não tem? Tá certo, eu acho que essa lei foi pertinente. Parabéns aí ao vereador Gladstone e parabéns aí para a sanção do prefeito para colocar isso aí, sabe, em funcionamento e regularizar essa situação aí, não ficar em cima do imponderável, né? E as famílias passando perrengue em relação a isso aí. Muito bem. Obrigado aí pelo carinho. Por falar antes de encerrar, amanhã, Ayandra, vamos falar aqui da questão do IPTU, porque é um negócio de interesse da população. Quem quiser pagar o IPTU com desconto de 10%, esse mês de abril,
Quem pagar integralmente nesse mês de abril até o último dia desse mês de abril, ganha 10% de desconto. Depois tem toda aquela programação lá a partir de agosto e tal, você dividir não sei quantas vezes, 5 vezes, me parece, você pagar integral, mas aí o desconto é muito menor. O desconto agora em abril é 10% de desconto. Então esse é um aviso para você aí, se tem o dinheiro, né, e quer ganhar esses 10% aí de desconto, tá na hora, tá bom? Amanhã a gente fala mais disso aí, porque por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Meio-dia estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.